Pessoal, hoje o nosso querido Xandão entrou para a lista dos 25 mais influentes de 2025, feita pela revista britânica Financial Times, é uma das revistas mais influentes. É a mais, talvez, disputa ali com a Economist, talvez a mais influente do mundo. E ele foi colocado na categoria de heróis, hein? Então tá aqui, a lista é dividida em 3 categorias: criadores, líderes e heróis. Moraes é listado na categoria de herói. Olha o que eles dizem. Numa época em que muitos tribunais supremos capitularam ao poder dos autocratas, em que as instituições democráticas demonstraram fragilidade diante de líderes populistas e de extrema-direita, um ministro brasileiro se destaca. Em 2025, Alexandre de Moraes tornou-se um símbolo da democracia e da justiça do Brasil. Juntamente com seus colegas da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ele se recusou a apoiar a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023. Após um julgamento público e transparente transmitido em todo o país, o ex-presidente Jair Bolsonaro e diversos oficiais de alta patente das Forças Armadas foram presos. Pessoal, é muito herói, né? Na realidade, é um cara... Imagina, era muito mais fácil pra ele, pessoal, compactuar com o golpe do Bolsonaro, deixar o Bolsonaro dar o golpe à vontade e virar ditador, e ele virar ali um ministro do STF do ditador, fazer o que o ditador quiser e tal. E olha a confusão que ele foi arrumar pra ele, tá? E perseguido por militância bolsonarista em aeroporto, agredido. O cara realmente não pode sair na rua. Então a verdade é que colocou a própria vida em risco pelo Brasil, pela democracia. Na minha opinião, passou o Lott, tá? Passou o general Lott como herói do legalismo, da luta pela Constituição, pela legalidade. Inclusive, eu tava refletindo aqui, imagina o Paulo Figueiredo nesse momento. Tá? Vocês lembram o Paulo Figueiredo dizendo que ele fez um grande trabalho com a imprensa internacional? Aí vem o Financial Times e coloca o Alexandre de Moraes como um dos 6 heróis do ano de 2025. A gente fez um trabalho muito grande de conversa com a imprensa internacional e você começou a ter The New York Times mudando de posicionamento, passando a explicar o que vinha acontecendo no Brasil, o Washington Post, The Wall Street Journal, o Financial Times, a The Economist, as revistas acima de qualquer suspeita dizendo que o Alexandre de Moraes tinha de fato se tornado um grande tirano. Então, mais uma vez, parabéns para o Alexandre de Moraes. Mas eu vou seguir aqui com o vídeo, pessoal, porque tem essa notícia no G1 hoje: lei do impeachment será atualizada por meio de PEC para evitar derrubada pelo Supremo. Temos que ver o que virá nessa emenda constitucional. Tá? Esse é o ponto. Se vier uma coisa razoável, tá? Uma coisa que não atrapalha a independência do Poder Judiciário, tá ótimo. Inclusive, o fundamental aqui é aquele negócio de 2/3. Porque nessa lei do impeachment de 1950 tá muito desprotegido. O judiciário tá totalmente... você consegue fazer impeachment de ministro do STF com até 21 senadores. Ou seja, eu já falei isso aqui. Você precisaria de ter o quórum para abrir a sessão, por maioria 41 senadores. E depois, por maioria simples, ou seja, com 21 senadores, você já conseguiria fazer a abertura do processo do impeachment, que afasta o ministro por 6 meses do cargo. Infelizmente, acho que o Senado não fará um serviço minimamente decente. Tá? Acho que eles vêm com lixo. Inclusive vi essa notícia que o Senado cogita ampliar STF para 15 ministros, reavaliar ministros a cada 5 anos. Pois é, então, o que acha da gente reavaliar o senador, o STF baixar uma norma que, baseado no princípio da moralidade da Constituição, os senadores vão ser reavaliados, vai ter um recall a cada ano. Todo dezembro vai ter... Será que esses senadores aí, ou deputados federais que votaram a favor da PEC da blindagem, deputado, senador que votou... Aliás, tem uma porcaria que foi aprovada, inclusive passou batido, ninguém tá falando nisso, né? O governo reduziu em 80% o custo para se tirar a carteira de motorista, dispensando as aulas do exame teórico e dispensando também as aulas do exame prático. Ou seja, você precisa fazer só 2 aulas agora, ao invés de 20. Inclusive, agora no dia 9 de dezembro, será lançado o aplicativo CNH do Brasil. Lá terá o curso gratuito, o curso teórico, para se tirar a CNH. E lá também terá o passo a passo de como tirar a carteira agora, sem ter que pagar por essas coisas todas e tal. Mas o que as pessoas não se ligaram é que o bolsonarismo, junto com o Centrão, eles se juntaram no dia seguinte dessa medida e aprovaram ali, né, na verdade derrubaram o veto do Lula e criaram agora uma obrigatoriedade que na primeira habilitação para carteira de motorista comum e também carteira de moto, habilitação de moto, vai ter que ter um exame toxicológico, ou seja, o que eles quiseram é encarecer a CNH só para detonar com o governo, detonar com essa medida boa do governo. Então, vejam o nível de canalice do Congresso Nacional. Ou seja, zero de otimismo de que esse Congresso vá aprovar alguma coisa que preste por meio dessa PEC para, reformar ali a lei do impeachment. Fabíola, o que me disse, agora indo para novidade, jogando para frente, né? O senador, ele disse o seguinte: qual é
tendência maior hoje é votar um projeto, se o plenário não recuar, não modular a decisão de Gilmar, que aumente de 13 a 15 o número de ministros do Supremo. Hoje são 11, tá? De 13 a 15. Quem aumentou o número de ministros do Supremo foi a ditadura militar. E isso acontece em muitos países quando você quer interferir na Suprema Corte, tá? É a primeira medida. Aliás, foi o que Nicolás Maduro fez na Venezuela. Mas o Senado, para responder o STF, está pensando em aumentar de 13 a 15 o número de ministros e passar a distribuir a indicação. Uma indicação seria feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, uma indicação seria feita pela Câmara, uma indicação seria feita pelo Senado e uma indicação pelo Ministério Público Federal. Eu falei, tudo bem, o presidente da República indica os outros. Então você aumenta em 4 o número de ministros no máximo, que se tem até hoje são 11, iria para 15, e esses excedentes, digamos assim, viriam da Ordem dos Advogados do Brasil, da Câmara, do Senado e do Ministério Público. Mas, sinceramente, estou com zero de preocupação em relação a esse assunto, tá? Porque tá aqui o artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º. Tudo o que o Senado, o Congresso fizer, será avaliado posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal sob a ótica desse parágrafo 4º, tá? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 3º, que é a separação dos poderes. Então, qualquer coisa que o Supremo identificar que houve uma violação da separação dos poderes, por exemplo, essa proposta de tirar esse poder do presidente da República, tá? Pra mim, já é uma violação a separação. Vocês já estão invadindo um espaço que é do poder executivo. Aí você veja, por exemplo, isso aqui já misturou com outro assunto, tá? Que é a questão das emendas obrigatórias. Porque você veja que o Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo, já tomou do Poder Executivo a execução do orçamento. Hoje em dia, se você quiser dinheiro para uma obra, você tem que ir em deputado e em senador, que cada um indica cerca de 90 milhões de reais para esse tipo de coisa por ano. E o Ministério do Transporte não tem verba nenhuma praticamente. 50% do orçamento discricionário do país, ou seja, aquele orçamento que o governo pode escolher para onde que vai, já está nas mãos dessas emendas do Congresso. E aumentando a proporção ano a ano, ou seja, eles tomaram essa função do Poder Executivo. Houve uma invasão à separação de poderes. Tá? Inclusive, isso está sendo discutido lá pelo Flávio Dino no Congresso. Ele tem uma ação nas mãos dele para ver qual que é o limite disso. Tá? Aí já tomaram também do Poder Executivo a condução da política econômica, parcialmente, porque eles tiraram o Banco Central, era o Poder Executivo que, enfim, tomava conta disso, era o presidente da República que indicava, eles já tiraram também. Ou seja, me parece que é o seguinte, o Poder Executivo já era, tá? E estão querendo tirar mais uma função. Eu diria que a única coisa que sobrou para o Poder Executivo de poder é indicar os ministros do STF. E estão querendo já meter a mão nisso aí também, tá? Então, tudo isso será avaliado pelo STF. Quantos parlamentares respondem à ação penal hoje por conta de emenda parlamentar? São 2 ações penais. 2. Quantos parlamentares nesse momento estão presos por conta de emenda parlamentar? 0. Quantas buscas e apreensões eu já deferi na Câmara e no Senado? 0. Então, o que há são investigações. Por que há? Porque há indícios. E quem fornece os indícios? A imprensa livre e independente, os prefeitos, os governadores e os parlamentares. Uma vez foi um deputado do meu gabinete e me contou um cenário de horrores. Eu digo, irmão, eu não sou mais político, eu sou juiz. Eu vou ter que tomar providência. Ele disse, não, eu vim aqui para isso mesmo. Eu ia fazer o quê? Prevaricar. Isso é autocontenção? Não, isso é crime. Então eu levo em conta a autocontenção, sem dúvida, a ponderação, o equilíbrio. Agora, não dá para fingir que você está ali. Vou dar um exemplo. Eu fiz audiência pública, que o Felipe aludiu. Veio um governador representando o Fórum Nacional de Governadores, governador Mauro Mendes, governador do Mato Grosso. E diz publicamente, ministro, a situação das emendas nos estados e nos municípios é muito grave. Faz o quê? Eu finjo que não ouvi, por conta da temperatura política? É esse judiciário que querem? Não, eu processualizei, ouvi as partes, etc. Tomei uma decisão. 3 meses depois, com calma, não mandei bloquear nada. Então, é um tema difícil, mas há investigações que são necessárias. A obra não é feita. Um procurador, um promotor denuncia. Bem, só para fechar uma última coisa, essa indicação do Flávio Bolsonaro para ser o candidato do bolsonarismo a presidente da República. Acho que o Bolsonaro acertou nessa, tá? Porque se Bolsonaro coloca Tarcísio, ele perde o controle do movimento, tá? Tarcísio chega com 1 mês de governo, coloca ali um indulto presidencial para o Bolsonaro, o indulto cai no STF, Tarcísio diz, olha, aqui eu lavo minhas mãos, eu fiz o que estava combinado. Na sequência, Tarcísio começa um governo,
e 3, 4 meses depois ninguém nem lembra mais quem é Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro vai apodrecer na cadeia. Tá? Eles visualizaram isso e perceberam que assim, olha, preferiu perder a eleição, mas se manter à frente do movimento de extrema-direita. Tá? Se manter controlando esse movimento. E, por consequência, também a direita brasileira. Agora, eleitoralmente falando, é um candidato fraco. Tá? Inegavelmente, um candidato envolvido com corrupção, enfim, um candidato... o que a Joyce e o Ciro já falaram. Gente, essa extrema-direita bolsonarista é burra mesmo e dá provas de sua burrice a cada dia que passa. Vocês já imaginaram, por exemplo, um filho de Bolsonaro candidato à presidência da República? Já imaginaram Flávio Bolsonaro, por exemplo, aquele ladrão, o Flávio das rachadinhas, o Flávio da mansão milionária em Brasília, candidato à presidência da República? Pois pode imaginar, porque essa informação foi confirmada hoje pelo próprio Valdemar Costa Neto, que é o manda-chuva do PL. E o próprio mercado financeiro tomou um baque hoje, né? O dólar que estava ali 5,29, 5,28 subiu para 5,41 e a bolsa também desabou hoje depois da notícia de que o candidato da direita brasileira agora é o Flávio Bolsonaro. Enfim. O Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, é um ladrão. Muito esquisito isso aí. Esquisito sou eu. Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado. Não, caralho. eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo. Processa só pra gente ver. Não há chance. É tudo ladrão, tô te dizendo, o Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, as ex-mulheres tudo ladras. Caralho. Pessoal, chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.